A Margaret, que é a esposa do Sr. Robinson, é talvez a personagem mais perversa de Incrível Mundo de Gumball. Ela nunca teve um grande destaque no desenho, geralmente ela só aparece de vez em quando. E quando tem um foco nesse casal, geralmente é no Sr. Robinson. Tanto que tem muitos episódios focados só nele. Só que teve uma vez que teve episódio que foi só focado nela. E com isso vimos o quão a Margaret ela é perversa. E isso aconteceu no episódio 8 da 4ª temporada, chamado A Malvada. Que como o nome do próprio episódio já diz, ela com certeza é um dos vilões mais assustadores de Incrível Mundo de Gumball. A Margaret é e sempre será um mistério. Nada aconteceu na vida dela para justificar esse jeito dela. Mas se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa esse sino. Em breve, eu vou trazer outros conteúdos também, como apenas um show ou hora de aventura. E não se preocupe que eu não vou parar com Gumball, eu só vou variar mais o conteúdo, beleza? Então se inscreve aí pra não perder. E dessa vez começa com a Margaret mostrando comida que o Gumball e o Darwin pensaram que era pra eles. Só que na verdade, ela fala que é pra alguns esquilos, que essa atitude dela chegou a ser tão diferente que o Gumball e o Darwin falaram isso. Não sabia que gostava de esquilos, nem de ar livre, nem de sol. Nem de nada que não seja o sofrimento de outras pessoas. E isso só prova que a Margaret, ela já demonstrou felicidade ao ver outra pessoa sofrendo. Mas bora seguindo aqui porque tá só no começo. Ela até dá 2 sacolas pra ele pra ajudarem a alimentar os esquilos também. E todos vieram comer e pareciam que estavam se divertindo. Até que simplesmente um dos esquilos acabou mordendo a mão do Gumball. Até que do nada todos os esquilos ficaram agressivos. E foi quando o Darwin percebeu que tinha café nas nozes, ou seja, isso não só deixou os esquilos agitados, como nervosos. Cara, essas nozes estão cobertas de café! E como consequência, eles atacaram todo mundo no parque. E a Margaret, ela tava ali se divertindo com aquela situação. E a coisa, ela tava bem feia, porque os esquilos limparam até um cara que parece um milho. Ai, meu rosto! Estavam literalmente comendo ele vivo. E foi quando apareceu um policial e perguntou quem foi o responsável por aquilo. E a Margaret, ela colocou a culpa no Gumball e no Darwin. Quem é responsável por isso? Que como consequência, eles foram fazer trabalho comunitário, que o Gumball, ele não estava acreditando que a senhora Robinson é tão malvada assim, que mesmo nessa situação, o Darwin ainda não acredita que ela era tão má. Só que o Gumball, ele não concorda nem um pouco com isso. Ela é má a ponto de culpar 2 crianças pelo crime dela e obrigar a prestar serviço comunitário. Não, ela é mais má que isso. Ela é má como os anúncios antes do vídeo carregar. Só que mesmo assim o Darwin ainda não acredita que ela é malvada, mesmo depois de tudo que aconteceu. Só que antes mesmo do Darwin terminar de falar, o Gumball joga o Darwin da calçada porque a Margaret lá quase atropelou os dois. Ela ainda dirigiu mal de propósito pra atropelar tudo no meio do caminho. Pula. O quê? Isso é bem do mal pra mim. Só que ainda assim, mesmo com essas 2 provas, o Darwin, ele ainda não acredita que ela é mal por completo. Até que nessa hora mostra um carteiro indo entregar uma carta na casa dela, e já acontece logo em seguida uma cena bizarra dela batendo a porta na cara dele. E com uma música feliz de fundo, só que com uma letra meio maléfica. Ela sai por aí pela cidade fazendo coisas terríveis, como por exemplo pegar uma borboleta e jogar numa teia de aranha de propósito, sair por aí cortando a flor da casa dos vizinhos, e ainda por cima nem disfarça, faz na cara dura. Até mesmo quando ela anda pela rua, sai derrubando os baldes de lixo. E por algum motivo muito bizarro, aquilo é cheiroso pra ela. E ainda por cima pega um balde de água suja e joga em um carro pra gerar intriga. Espalha a correspondência do vizinho sem motivo nenhum, só porque sim. E ainda por cima é ladra, porque ela rouba um cara de forma descarada. Até aumentou o limite de velocidade pra causar um acidente de trânsito. Derruba o sorvete do garoto simplesmente porque sim. E ainda por cima faz um velhinho preso em um carro descer ladeira abaixo. E pra piorar a situação, pra mostrar o quão a Margaret é perversa, ela ainda sai quebrando o carro de todo mundo. Que o Gumball, ele até fala que não existe bondade naquela mulher. Viu? Não tem bondade naquela mulher. Ela é maligna e o coração dela é das trevas. Só que mesmo assim, depois de tudo isso que aconteceu, o Darwin, ele ainda assim acredita que existe bondade nela. O que eu não concordo, porque nesse ponto eu já tava com o Gumball nessa. Então foi quando eles foram pro hospital e ligaram pra Margaret. E a forma como atraíram ela pra lá simplesmente foi bizarro. Porque o Darwin falou que faltou luz no hospital e os pacientes não estavam bem. O que ela ficou até com raiva, porque ela foi enganada. É, eu sei, eu menti pra fazer você vir aqui. Não faltou luz nenhuma e os pacientes estão todos bem, mas olha... Só que a intenção dele era mostrar uma criança pra Margaret, pra ver se ela desperta algum traço de bondade. Só que nessa hora temos uma informação importante, porque é falado que a Margaret, ela é um fantoche, e falou onde ela foi fabricada ou até mesmo criada. Não, aqui diz que ela é 70% algodão e 30% poliéster e que foi feita nos poços ardentes do submundo. E lembre-se disso que eu vou falar melhor a respeito no final do vídeo, porque nessa hora ela simplesmente cansou do que o
Darwin tava falando e simplesmente trocou a etiqueta dos bebês na maternidade só pra gerar uma briga, porque pensaram que houve traição. E o Darwin começou a dar um sermão na Margaret falando o quão isso é errado, só que enquanto ela tava ouvindo, ela só escutava isso. Você tá mexendo com as vidas dos outros. E um dia desses, todos os seus E como ela não tava entendendo a forma como o Darwin tava falando, ele tentou fazer de uma forma que ela entenda, só que mesmo assim não adiantou muita coisa. É verdade, então vou tentar uma língua que ela entende. Mais uma vez ela não tava nem aí pro que o Darwin tava falando, ela só derramou água no chão pra fazer o médico cair e se divertir com isso. Então o Gumby e o Darwin ficaram curiosos porque a Margaret, ela é tão má. Então eles foram tentar investigar essa situação. Eles foram oferecer serviço de graça pro Sr. Robinson pra tentar fuçar alguma coisa e tentar descobrir por que a Margaret é assim. Claro, sem o Robinson saber disso, então a desculpa que eles deram era oferecer serviço de graça pra limpar a casa dele. Oi, Sr. Robinson, nós viemos oferecer um serviço de faxina de graça. No início ele não curtiu a ideia porque a gente sabe que ele não curte nem um pouco dos dois, ainda mais que ele passa muito sufoco por conta dos Watterson. Só que como era um serviço de graça, né, no fim ele acabou aceitando. Trabalho infantil grátis. Tudo bem. Valeu. E logo em seguida eles começam a fazer a faxina, que a lógica do Gumbo pra essa parte, ela tá engraçada. Limpar é meio esquisito. Você tira a sujeira da sua casa pra sujeira que você vai trazer pra dentro amanhã. Até que esse pensamento dele faz sentido. Só que eles encontraram o diário da Margaret, que essa parte ela é engraçada. Porque quando o Gumbo vai ler, ele acaba imitando ela. Que o Darwin fala pro Gumbo ler direito, mas quando ele mostra o diário, é literalmente o que estava escrito, então não tinha como ser diferente. Então foi quando eles encontraram um álbum de fotografia, e a Margaret, ela é tão perversa que tem foto que ela parece que tá feliz, mas é porque o irmão dela tava se afogando. E em outra foto que ela também parecia feliz e normal, mas é porque a escola tava pegando fogo. E para finalizar com chave de ouro, tinha a foto do Natal, que ela simplesmente tava tentando tacar fogo no Papai Noel. Até quando ela era um bebê, porque quando ela cresce um pouquinho, ela já demonstra traço de maldade. Então eles se perguntam, né, o que fez ela ficar assim, porque ela é assim desde sempre. Então é quando o Sr. Robinson aparece e acaba falando isso. A Margaret é e sempre será um mistério. Nada aconteceu na vida dela para justificar esse jeito dela. Simplesmente não aconteceu nada na vida da Margaret que justifique isso. Então o Sr. Robinson acredita que devem existir pessoas que só querem ver o mundo em chamas. E esse provavelmente é o caso da Margaret. O que é estranho porque parece que ele não liga pra personalidade dela. O lance é que o Gumby e o Darwin irritam o Sr. Robinson e foram expulsos dali. Então, como última tentativa do Darwin, ele resolveu fingir que se engasgou com chocolate pra ver se a Margaret ia se preocupar e ajudar ele. Só que simplesmente ela ignorou ele e pegou o chocolate do chão, e ela comeu esse chocolate exceto o brinquedo, que acabou jogando e engasgando o Darwin de verdade. Então foi quando o Gumbo iria ajudar, mas o Darwin queria que ele chamasse a Margaret. Só que simplesmente com um sorriso no rosto, ela fingiu que não tava nem aí. Ela deixou ele engasgado e simplesmente foi embora. Eu tava engasgando. Ela olhou pra mim e sorriu. Aquela mulher é o mal em pessoa. Então depois disso que aconteceu, o Darwin simplesmente desistiu da Margaret. E ele acha que ela precisava pagar por suas ações. Ela simplesmente destruiu a esperança dele. Mas falta de aviso do Gumbo que não foi. Então eles foram para um estacionamento e amaram para Margaret. Eles deixaram a chave de um carro na porta, que quando ela visse aquilo, ela com certeza iria roubar. Até porque eles já sabem que ela é perversa. E a Margaret, ela realmente fez isso, mas o que eles não esperavam é que ela iria pôr uma máscara e fazer várias coisas bizarras. Porque já que o carro não era dela e sim de outra pessoa, ela saiu dirigindo em alta velocidade e invadiu o shopping, e simplesmente causou um tumulto e um caos, que o Gumbo ele até tentou impedir ela invadindo o carro, e conseguiram tirar o carro do shopping e batendo no estacionamento. E eles iriam entregá-la pra polícia, porque o que ela fez foi muito errado. Só que antes disso, ela deixou a bandana do crime na mão do Gumbo, que foi na mesma hora que chegou o policial, ou seja, mais uma vez ela sairia impune daquela situação. Como é que é? Solta esse lenço e põe as mãos pra trás. Que foi quando o Darwin ele simplesmente dá um grito e pergunta se não existe justiça no universo. Será que não existe justiça nesse universo? Que a sequência de coisas que acontece logo em seguida parece punição divina, porque um poste caiu no carro dela que desencadeou uma sequência que pareceu até um efeito dominó, porque ela derruba uma fiação, um hidrante, simplesmente foi imprensada por 2 caminhões de gás, que em contato com a eletricidade causou uma explosão que mandou ela pro céu, que ela conseguiu ser atingida por um avião, e quando ela cai ainda por cima, uma ambulância passa por cima dela.
Então no fim ela foi devidamente punida. E agora vamos a algumas observações. Não existe um motivo pra Margaret ser assim, ela simplesmente nasceu desse jeito. E o pior é que apesar de não parecer, ela gosta do Sr. Robson, apesar de que ela traiu ele 2 vezes. E isso aconteceu nos episódios O Chefe e O Aplicativo. E ela também gosta de ver ele fracassando, como por exemplo no Show de Talentos. Ela tinha ido assistir só pra ver ele falhar, mas como não aconteceu, ela acabou vazando. E como a Margaret não nasceu assim, eu acredito que tem a ver com a dica na maternidade, que o Gumball fala que ela é criada ou foi feita no submundo. Nada confirmado, é só uma teoria minha, porque como eu falei, nenhum motivo foi dado. Apenas falaram que ela já nasceu assim, então essa é a melhor dica que temos. Mas sabe quem não vai ser malvado comigo? É você, porque eu sei que você vai se inscrever no canal e ativar esse sino. Faz isso porque eu sei que você vai gostar dos próximos vídeos e até mais.